Eu não sei se de forma diária, semanal, a cada momento do seu dia, você para pensar e entender e discernir e meditar no momento que nós temos vivido. Não só como igreja, não só no contexto de igreja, mas em todos os sentidos, em todas as áreas. Se nós formos olhar o nosso governo, a política desse país, se nós formos olhar para o ensino, para as escolas, desde do infantil até o ensino superior, para todas as instituições, se nós formos olhar para a mídia, se nós formos entender o contexto que nós estamos inseridos com relação à mídia, em tudo, nós podemos perceber as mãos do inimigo tomando conta. Nós vemos a manifestação de uma ideia, de uma doutrinação, de uma tendência progressiva, querendo diretamente zombar, escarnecer daquilo que nós cremos. Não há mais qualquer tipo de filtro. Não há mais qualquer tipo de medida. Está estampado nos slogans, está estampado nos slogans das empresas, naquilo que eles professam, naquilo que eles entendem, naquilo que eles querem e que eles vão atuar para que aconteça. Há uma agenda em andamento e ela não vai parar. Mas nós não podemos entender isso ou sermos pegos de surpresa. Porque isso já nos foi revelado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela já nos diz que esses tempos chegariam. Independente da interpretação que os estudiosos têm. Quando se fala em 1 Timóteo capítulo 3, dos últimos dias, há pessoas que entendem que estes dias vêm desde lá da vinda de Jesus, da primeira vinda dele, e que se cumprirá na volta dele. Há outros que entendem que são os dias que antecedem a volta de Cristo. Mas o que nós podemos crer e saber que está descrevendo, já que quando nos levantamos como igreja, nós cantamos e clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós em todo o tempo estamos falando que Ele está para voltar, que Ele está às portas, que os sinais já estão revelando isso. E é muito bom, e é muito lindo, e nós precisamos entender e precisamos crer, porque isso é real. Mas Ele nos deixou os sinais. Ele falou, ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas algumas coisas antecederão o meu retorno. E quando nós vamos lá para Timóteo, descreve muito fortemente as características e a personalidade das pessoas, dos homens, do ser humano de hoje. E aí nós temos que entender que todas essas características não fala somente de pessoas que estão aquém do Evangelho, que não conhecem a verdade. Porque a palavra diz que o nosso inimigo, cegaria o entendimento do incrédulo para que não resplandecesse a graça, a glória de Deus. Então é natural que eles ajam assim. É natural. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 2 a 5. Pois muitos serão egoístas. Ele está falando desses últimos dias. Ele está descrevendo esses últimos dias. Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais. E não terão respeito pela religião. Eu estou lendo na tradução da linguagem de hoje. Não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem,
violentos e inimigos do bem. Onde quer que nós estejamos, nós podemos provar de tudo isso. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja no shopping, onde nós estivermos, no mercado, nós vamos provar disso. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Hoje, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser, e agora está falando num contexto mais religioso, parecerão ser da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. O que eu quero construir com vocês aqui é base para algo que nós vamos precisar para os dias de hoje. E um pouco mais à frente eu vou falar para vocês. Em 2 Timóteo 4, continua. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós estamos vendo um avançar do reino das trevas, entrando até mesmo no nosso meio. Vocês têm acesso a YouTube, vocês têm acesso a redes sociais, a qualquer tipo de streaming. Quando você busca lá algum tipo de assunto com referência à palavra de Deus, o que mais aparece são pessoas mercadejando a palavra de Deus, tentando tirar dela algum lucro e tentando mostrar para nós e fazer com que nós entendamos que a palavra de Deus é fonte de lucro, que nós podemos nos dar bem, que todos os nossos problemas serão resolvidos, que tudo aquilo que queremos ou precisamos está já depositado na conta de Deus, é só nós sacarmos, porque Ele fará por nós. Prestem atenção. A palavra de Deus nos instrui a fugir dessas pessoas. São falsos mestres, ensinando falsas doutrinas. Esta não é a palavra de Deus. Esta não é a palavra de Deus. Em Romanos 16, versículos 17 e 18 diz: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Parem de dar ouvidos a eles. Parem de buscar a resposta para as suas necessidades neles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Em Filipenses 3,19, o destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Sabe, de certa forma, quando nós olhamos para a época de Jesus e lembramos dos fariseus, eles lançavam fardos pesados de cumprimento de leis e tradições,
que faziam com que as pessoas não alcançassem o propósito de Deus. Era pesado demais para as pessoas. Eles impediam que elas alcançassem o propósito do Senhor. E hoje nós temos pessoas com o mesmo espírito. Só que agora, ao invés de colocar o peso, eles aliviam e nos oferecem uma graça barata, empobrecida, destituída da verdade que nos liberta e que nos salva. Essas pessoas, elas não devem ser ouvidas. Por qualquer que seja a nossa dificuldade, seja financeira, seja matrimonial, seja com os filhos, seja espiritual, seja no trabalho, em qualquer que seja a área das nossas vidas, a palavra da verdade, essa é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, e ela é poder para tudo aquilo que nós necessitamos. Não há nada que nós precisamos fora dela. Não há nada. Nós não somos alcançados, nós não somos libertos, não somos restaurados pela sabedoria dos homens. Nós somos pelo poder que se manifesta desta palavra. A nossa vida como cristão. Eu confesso para vocês que eu tentei de todas as formas sair daquilo que o Senhor queria que eu trouxesse. E eu roguei a Ele então que me desse um espírito muito manso, um espírito de amor, em que eu pudesse trazer essa palavra, porque não é uma palavra que nós ouvimos todos os dias. É uma palavra que pouco se fala. É uma palavra que cabe a discípulos como nós. Um dia o pastor Alexandre disse num culto que só há um tipo de seguidor de Cristo. E esse é discípulo. Mas ao discípulo incumbe negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Ponto. Simples assim. Só nos foi proposto um caminho. Um único caminho. Todos os outros são atalhos. Todos os outros são auxiliares. Não há outro caminho. Agora, quando nós falamos de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e o seguir, é uma palavra indigesta, não é palatável, por isso pouco se fala. Mas este é o caminho. Este é o caminho. A bem-aventurança nisso. A alegria. Sabe o que há nesse caminho? Justiça. O que há neste caminho? Paz. Nós precisamos compreender isso. Nós não devemos mais. E nos dias que nós vivemos, caminhar muitas vezes por questões, por coisas secundárias e auxiliares que não vão nos levar a uma vida piedosa diante do Senhor. Nós teremos aflições. Ponto. Isso não nos foi encoberto. Não vamos oferecer este evangelho, que é um evangelho de conquistas, que é um evangelho de realizações de sonhos, de prosperidade nesta terra, de riquezas deste mundo. E depois, quando eles já estiverem no nosso meio, então nós revelamos aos poucos que eles passarão por aflições. Não é assim. O fato de nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, está implícito os sofrimentos de Cristo. Ele já suportou tudo na cruz do Calvário, para que nós tenhamos a vida eterna. Mas Ele não nos desejou tirar deste mundo, mas nos livrar de todo mal.
Mas quando ele diz, ele roga ao Pai que nos livre do mal, ele está dizendo acerca do mal, ele diz o seguinte, o que significa que traz trabalho árduo. Está implícito. Que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos, de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã. Em João 16:33 diz, no mundo vocês passam por aflições. Em Atos 14:22 diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em 2 Timóteo 3:12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, não é viver de qualquer forma. Não é viver de largo. É viver piedosamente. Em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu não ouvi um amém até agora. Contudo, nós precisamos manter viva a esperança. Sabe por quê, queridos? Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Somos forasteiros. Tudo isso é passageiro. A palavra de Deus diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Queridos, há algo reservado para esse tempo por vir. E é ali que deve estar a nossa esperança. É ali que deve estar a nossa alegria. É ali que deve estar o nosso contentamento, porque quando nós colocamos tudo isso, todo o nosso coração e entendimento nas coisas dessa terra, nós vamos nos frustrar. É certo isso, é garantido, eu estou falando para vocês, é garantido. Porque as coisas vão passar. Os bens dessa terra vão perecer. Eles vão enferrujar, o ladrão vai roubar. Mas quando nós passamos a ter a nossa mente renovada pela verdade, a âncora da nossa alma, ela é lançada em Cristo, que está sentado à destra de Deus, além do véu. Não está mais aqui. E aí é quando nós vemos pessoas tendo pouco ou tendo muito, assim como o apóstolo Paulo disse, aprende a viver com contentamento e alegria. A pessoa tem pouco, mas ela tem alegria, ela tem paz, ela tem segurança, ela tem contentamento, ela aprende a ter contentamento naquilo, como o apóstolo Paulo disse. Aquele que tem muito, ele tem os mesmos sentimentos. Mas aquilo que o move não são os seus bens. Porque ele já aprendeu o que é a segurança dele. Então ele usa daquilo que ele tem para promover o reino, sem qualquer dificuldade, com desprendimento, com alegria. Em 2 Coríntios 4, 16, 18 diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste,
O nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Na medida que nós não olhamos, nós não fixamos os nossos olhos e nem colocamos a nossa esperança naquilo que se vê. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora, diante desta realidade, como nos comportaremos? Como devemos nos comportar? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? O que Ele anseia para cada um de nós? Eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Você pode acompanhar aí, mas eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Todo mundo achou? Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Como nós vamos lidar com essa realidade que eu coloquei até aqui? E a partir daqui do 6, alegrem-se por isso. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que nós fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, é genuína, é real. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo ser revelado. É a mesma ideia. Eu estava lendo esse texto e me veio ao coração algo que eu sempre prestei atenção nessa passagem. Numa outra tradução, ele fala da provação da nossa fé. E nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo refinados. Esses últimos dias exigem esse tipo de coisa. Mas vocês já pararam para pensar na perspectiva de Deus acerca da nossa fé, dele desejar, neste tempo, nos revelar que esta fé que nós temos, ela é tão poderosa, que ela vai nos conduzir em triunfo, diante de todas as coisas que têm nos sido apresentado, como igreja, como cristãos. Nós precisamos caminhar por fé, não somente porque Ele disse que nós teríamos que caminhar por fé, mas Ele tem desejado, através dessas provações, nos mostrar a grandeza da riqueza desta fé que nós obtemos pela pregação da palavra. É ela que nos guarda, é ela que nos remete a um tempo futuro, na eternidade. É ela que nos mantém firmes na presença do Senhor. Isso que você carrega
É isso que nós dizemos, acerca da fé, é algo muito mais profundo do que nós podemos então cogitar, mas pela unção do Espírito de Deus, Ele vai nos revelar que mesmo diante de todas as provações, diante de todas as necessidades que nós temos, diante de todas as faltas que nós temos nesse mundo, Ele pode nos manter íntegros, Ele pode nos manter retos, justos, diante de todas as coisas que nos são apresentadas. Nós não precisamos nos dobrar diante do príncipe deste mundo, dos filhos da desobediência, que vem tentar trazer ao nosso coração que há outros caminhos que levam a Deus, porque são mentirosos, e eles desejam nos tirar do caminho de vida que nos foi apresentado e revelado somente na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Nós precisamos acordar e precisamos entender que nós carregamos um poder, mas não é para nós termos as coisas deste mundo. Nada vai nos faltar. Talvez não, alguns de nós não tenhamos em abundância, mas vamos ter a justa medida de Deus para as nossas vidas. Quando falamos de justa medida, falamos daquilo que nós cremos em Deus, que nós confiamos. Deus, o Senhor conhece o meu coração, sabe o que eu preciso. O Senhor sabe das minhas inclinações e o que eu preciso para continuar vivendo sem que eu saia dos teus caminhos. Nós precisamos confiar nele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas, aquilo que Ele tem a nosso respeito, aquilo que Ele pensa acerca de nós. É tão insondável, que a palavra diz que os nossos pensamentos não alcançam. Você pode ter a formação, ser a pessoa mais capaz desse planeta, que a tua mente não vai acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Esta é uma verdade. Nós precisamos assentar o nosso coração nesta verdade e fazer disso a nossa esperança. Ao mesmo tempo, a palavra nos revela que o nosso coração é enganoso. É enganoso. A gente pode achar que acha o que é certo, mas muitas vezes não é. A maioria não é. Agora, sinceramente, eu fui confrontado com essa mensagem. Por isso eu disse para vocês que eu tentei mudar o caminho dessa mensagem. Mas eu sinto, eu sei, e hoje eu posso falar para vocês que o Senhor queria falar algo comigo primeiramente. Porque o meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. E eu precisava de correção. E eu preciso de correção. Todos os dias. E não tenho nenhum temor de falar isso para vocês. Porque o meu anseio não é que vocês coloquem as suas esperanças em mim, mas na palavra da verdade que está sendo pregada. Eu não tenho problema nenhum em assumir diante de vocês que eu sou falho, sou pecador e careço da graça de Deus. Mas eu não vim aqui com palavras persuasivas. Eu não vim aqui falar acerca de mim, mas eu vim falar aqui acerca daquele que vive e vive eternamente. É dele que nós precisamos, é dele que nós carecemos, é daquilo que ele pode nos dar. Como temos vivido? Sinceramente, eu não preciso que ninguém se expresse, levante a mão, venha aqui à frente, mas como temos vivido?
Quais são as nossas sensações? Os nossos sentimentos? Para onde os nossos pensamentos nos levam? Sabe quando nós vivemos aqueles momentos de uma falsa liberdade? Porque às vezes a gente acha que não tem ninguém em volta, a gente está livre. É falso isso. Porque os olhos do Senhor, até mesmo quando estamos dormindo, os olhos dele estão sobre nós. É falsa esta liberdade. Você está enganando, talvez, a si mesmo, a sua família, o seu local de trabalho. Mas não a Deus. Não a Deus. Quais são as nossas práticas? Quais pensamentos nos ocorrem? O que preocupa a nossa mente? O nosso coração? Sabe, se eu pudesse, talvez dar um tema, eu não gosto muito disso, assim, mas dar um tema para essa mensagem seria reconhecimento. O gatilho para o arrependimento. As palavras de João Batista são mais vivas e se tornam cada vez mais vivas e necessárias para os dias que nós temos vivido. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender. Aquilo que passa no seu coração, no meu coração, somente quem sabe sou eu. O meu próprio espírito, o espírito do homem. O que vocês têm pensado, sentido, feito. O que nós temos feito. Isso está patente diante dos olhos do Senhor e nós sabemos. Nós sabemos. E nós precisamos nos arrepender. Reconhecimento no dicionário informal significa ação ou efeito de averiguar, de examinar, de verificar. E o segundo significado é reconhecimento no sentido de confissão de erro, confissão de pecado, confissão de um crime. Em 1 Coríntios, versículo 11, 28, que nós, quase que todo primeiro domingo de cada mês, nós passamos por ele, talvez não cheguemos até o versículo 28, mas está ali no contexto, num dia de ceia, que nós nos reunimos como corpo, nos assentamos à mesa, para lembrarmos daquilo que Cristo fez no passado na cruz do Calvário. Nós somos convidados a nos examinar. Agora, nós não podemos correr o risco de que esse exame seja feito tão somente em poucos segundos do culto de domingo. O Senhor não está nos impedindo de nos assentarmos à mesa. Mas Ele está clamando para que sejamos verdadeiros conosco. E Ele está clamando, olhe para dentro de você. Lide com aquilo que está vivo dentro de você. Com aquilo que tem te dominado. Examine, portanto, que cada um examine a sua consciência. E então, coma. Mas vocês hão de convir comigo que poucos minutos no primeiro domingo de cada mês não é o suficiente. Mas ali há um princípio, há uma verdade. Em Salmo 139, versículos 23 e 24. O Senhor tem nos convidado, nesses últimos dias, de forma mais incisiva, mais insistente, pela unção, pela manifestação e pela comunicação do Espírito Santo de Deus, manifestando o ministério dele aqui nessa terra. Uma busca incessante de fazer com que a gente reconheça
que há caminhos no nosso coração, na nossa vida, que precisam ser corrigidos. Precisam ser acertados. Queridos, a gente precisa entender a urgência disso. Porque a justiça de Deus, daquilo que Ele fez no Calvário, repousa nisso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu uma vez fiz essa mesma oração, mas fiz dando uma mudada aqui no versículo. E eu orei assim para o Senhor. É certo que o Senhor encontrará em mim algum caminho mau. Sabe por quê? Porque eu sei que tem. Eu sei. Eu sei que tem. Você não sabe que tem, nem o que é. Mas eu sei que tem. E eu sei o que é. Então eu não preciso de, assim, muita força do Espírito Santo para me revelar. Porque o Espírito já habita em mim, o ministério dele já tem se cumprido na minha vida, e ele tem me convencido e me mostrado que tem caminhos na minha vida que eu preciso acertar. Que eu preciso mudar. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é assim. Agora, se nós temos recebido isso pela unção e o auxílio do Espírito de Deus, nós temos reconhecido. É o que eu falei, eu não quero constranger ninguém. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Porque esse vai ser o gatilho. Porque vem depois. Cara, hoje eu estava ouvindo... Me perdoa pela palavra. Mas hoje eu estava ouvindo um louvor. E o rapaz lá trouxe uma frase. Ele falou assim. E aí eu trouxe para isso aqui. O reconhecimento é quando Deus alinha a eternidade com o natural. Vocês entenderam? Quando é testificado ao nosso espírito. E nós reconhecemos que nós temos falha. Nós estamos a um passo, um detalhe de viver o que se desencadeia no reino espiritual a nosso favor, no cumprimento da justiça de Deus sobre nossas vidas. Agora, o que nós vamos decidir fazer? Todos nós, a igreja, vocês que estão ouvindo aqui, vocês que estão ouvindo em casa, o que nós vamos fazer? Pronto, reconhecemos. Reconhecemos. Sim, eu tenho caminhos maus. Sim, sou pecador. Nesta área, neste pensamento, os meus olhos estão em tal lugar. Quando eu tenho a sensação da falsa liberdade, eu faço isso, que desagrada e fere a santidade do Senhor. Eu tenho vivido desta forma, eu tenho estado na casa do Senhor desta forma, eu tenho louvado o Senhor desta forma, eu tenho servido o Senhor desta forma, mas eu entendi agora que no reino de Deus não se quebra princípios e ainda se recebe aquilo que é da parte de Deus. Isso não vai acontecer. Nós não vamos viver rompendo e quebrando princípios e ainda assim manifestar o poder de Deus.
Porque não há compatibilidade nisso. Uma coisa é nós reconhecemos e nós estamos num processo sincero de busca. Deus olha o nosso coração e Ele se manifesta ali e através. Porque o Senhor tem um poder de ir além da superfície, de ir além do seu interior, ir lá nas cogitações e intenções e inclinações do nosso coração. Ele vai saber discernir, e Ele vai corresponder àquilo que Ele discerne. Nós vamos decidir o quê? Nós vamos encobrir? Nós vamos esconder? Nós vamos continuar por mais quantos anos? Se é que nós temos anos. A palavra de Deus diz, em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aí a gente pode falar assim, não, mas eu conheço fulano, que é assim, 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 e está aí. De onde que ele é? De fora ou de dentro da igreja? É de fora? Ele não tem nada, a não ser aquilo que o coração dele tem buscado. Mas vai chegar uma hora que tudo aquilo vai perecer. Vocês estão entendendo que a nossa mente não pode funcionar no terreno. A nossa mente não pode funcionar no passageiro, no natural. A nossa mente tem que estar voltada para a eternidade, para aquilo que é verdadeiro. É isso que tem que nos mover, porque senão a gente olha e fala, o cara está lá e está prosperando. Essa não é a prosperidade de Deus. A palavra prosperará significa jamais avançará, jamais vai progredir, jamais vai obter sucesso, jamais será proveitoso. Queridos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso que a justiça de Deus é: confesse e seja curado. Pronto. Ah, pastor, mas não é tão simples. Não é. Não é. Ah, pastor, mas você não sabe. Ah, eu sei. Eu já vivi um pouquinho aí fora. Eu sei o quão difícil é. Salmos 32:3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Isso é algo são? Saber que o encobertar o pecado te faz gemer todos os dias, aflito. Salmos 32:18, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Queridos, a gente pode até achar que a gente está pleno. Nós não estamos. Enquanto nós carregarmos pecados, transgressões, iniquidades, você pode ter o que for. Você pode querer achar que está tudo bem, mas não está. Você está sofrendo. Uma hora vai aparecer, vai voltar, vai se manifestar. Você não vai ter uma vida em abundância. Aquilo que Deus nos promete. Não há outra forma.
Não há outra forma. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Sabe o que significa essa palavra? Aí a gente pode entender um pouquinho de síndrome do pânico, depressão, ansiedade. A palavra tristeza aqui quer dizer temor de medo, medo ruim, ansiedade, preocupação, medo, pavor. O que nós mais vemos hoje e ouvimos, escutamos. Fulano está com depressão. Uma tristeza profunda. Gente, eu estou tão ansioso. Nossa, síndrome do pânico, a pessoa não consegue mais sair de casa. Eu estava lendo um livro, eu esqueci o nome do autor, mas ele falou que se preparou para uma conferência por 7 dias. Mahesh Kavida, é isso aí? É um rapaz, ele fala de oração e jejum. E ele falou que por 7 dias, uma neta trazia uma senhora cega para ele orar. Ele tinha feito 40 dias de jejum para essa conferência. Primeiro dia, orou. E aí, meu senhor? Nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Ele falava, volte a próxima vez. Foram 7 dias. No 7º dia, ela fechou os olhos e abriu. Ela estava vendo. Aí sabe o que ele entendeu? Que o Senhor deu de discernimento para ele? Mostrou a figura de um polvo com os tentáculos, encobrindo aquilo que verdadeiramente fazia ela cega. E ele falou que a cada dia de oração, um tentáculo saía. E ela perseverava, e outro tentáculo saía. Quando saiu o último, revelou aquilo que verdadeiramente estava tornando ela cega. E ela foi liberta, curada. Queridos, há um poder nisso aqui que eu estou falando para vocês. Nós temos um irmão aqui na igreja. Nós vivemos esse processo com ele. E eu vou poder falar porque ele já falou aqui de cima. Na nossa reunião dos fortes. Nós temos um momento em que a gente pode falar acerca das nossas dificuldades, dos nossos anseios. E ele falou acerca da depressão que ele vivia. Falou, cara, eu tenho depressão. É isso. Ele falou. E nós oramos. Na última reunião, já faz alguns meses, ele falou, eu queria dar um testemunho. Ele falou, eu nunca mais tive um pensamento depressivo. Pensa nisso. Medita nisso. Se abra para isso. Permita-se. Permita que Deus possa tocar, acessar aquele local que está sendo guardado a 7 chaves. Que só de pôr a mão, quando se fala uma palavra, se tem uma expressão, um olhar, alguma coisa, a pessoa já fica, porque ela tem medo que alguém descubra. Mas aquilo está vivo, está inflamado. Eu falei para vocês, o Senhor nos conhece, a palavra de Deus diz que o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Agora é o seguinte. A gente pode dizer assim, até aqui, fui bem. Eu não estou vivendo lá aquelas coisas, mas estou caminhando. Aí eu pergunto para vocês. A palavra de Deus diz que isso é fruto da bondade e da longanimidade de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 4 e 5.
Ele diz assim, prestem bem atenção. Eu sei que nem todos vão me atender nesse pedido, mas eu vou fazer mesmo assim. Olha para mim aqui. E ouça. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O fato de não ter acontecido ainda nada pior conosco, não quer dizer que está tudo certo, que a gente pode continuar vivendo assim, ou que é a vontade de Deus que a gente viva assim. Ele está dizendo que isso é fruto da longanimidade, da tolerância e da paciência dele, e da bondade dele para conosco, porque a vontade dele é que este tempo, este reconhecimento, este lidar com o pecado, desague no arrependimento. Desague em arrependimento. Mas nós podemos agir de outra forma. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O Espírito está falando. Nós já reconhecemos, mas a palavra também diz que nós podemos resistir ao Espírito. Tanto que para muitas coisas, talvez ainda estejamos resistindo. Deus está falando, Deus está alertando, está comunicando, através do louvor, através do irmão, através da palavra, através do momento de comunhão, e tal, e a gente endurece o coração. Eu não tenho nada com isso. Vai ficar aqui, vai se acertar. Como que por, sei lá, tchananã, aí os negócios. Não é assim. Não é assim. Agora, se nós reconhecermos, se nós confessarmos, nos arrependemos e nos submetemos ao tratamento de Deus, aí encontraremos a vida abundante que a palavra nos revela. A verdadeira. Não aquilo que foi incutido na nossa mente, pelo mundo, pelos nossos pais, com falta de entendimento, pelos avós, pelo meio em que vivemos, pelas questões do trabalho. A verdadeira vida que só há nele. A palavra de Deus diz, Salmos 32, 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas não é o encoberto que a gente faria, é o coberto. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Esse engano de continuar carregando, de continuar lidando do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Esse texto é muito conhecido. Isaías 6. Eu acho que eu devo ter colocado aqui, mas vocês vão saber qual é o texto. Ai de mim. Olha o reconhecimento. Ai de mim. Estou perdido. Porque sou homem
de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só então que ele reconheceu e confessou. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Ei, há providência de Deus, quando nós caminhamos nos princípios dEle, segundo a palavra dEle. Nós clamamos por avivamento. Nós clamamos. Nós gostamos do avivamento. Mas nós precisamos clamar pelo caráter de Cristo em nós. Porque senão nós não vamos saber o que fazer no avivamento. Precisa ser formado algo em nós. Ele quer mudar algo em nós. Ele quer nos transformar. Ele deseja algo. Ele expressou isso na palavra dele. E este é o tempo. Nós não podemos mais protelar isso. É a mesma coisa do perdão. Se você for esperar, sentir vontade de perdoar, você vai entrar num caminho em que o inimigo traçou para você. Porque você vai viver lutando com as suas emoções. E aí nós não vamos entender que a justiça de Deus se cumprirá na decisão pelo perdão, porque nós fomos perdoados, então nós perdoamos, nós não tivemos mérito pelo nosso perdão, porque nós vamos exigir do próximo algum mérito para que a gente possa perdoar. Não, se ele fizer isso, então eu vou perdoar. Não, Cristo não exigiu isso de nós. Agora, quando nós entendemos a palavra da verdade e decidimos perdoar, a eternidade se alinha com o natural. E aí as coisas se manifestam aqui. A gente não precisa ficar tanto assim buscando interpretações. Está aqui. Esta é a verdade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês não precisam me responder com palavras, mas eu sinto da parte do Senhor que o tempo que nós temos vivido trarão dias difíceis para aqueles que não estão verdadeiramente posicionados no Senhor, transformados por Ele, arraigados na palavra. Porque sabe, quando nós começamos a lidar com as sãs doutrinas, se nós não estivermos firmes no Senhor, nós vamos procurar por aqueles que falam o que nós queremos ouvir. E aí é uma via de mão dupla, porque nós teremos falsos mestres para falsos crentes. E um alimenta o outro. O falso mestre se alimenta e fica mercadejando e lucrando com a palavra mentirosa, dizendo que é a palavra do Senhor. E aquele que não quer se posicionar no Senhor, vai viver uma vida de piedade, mas vai negar o poder de Deus que nos restaura ainda nesta vida. Eu não estou bravo não, só estou, tá bom? Eu amo vocês. Eu amo muito vocês. Eu amo muito a igreja. Eu amo muito, eu amo demais. Mas nós precisamos, todos nós precisamos, todos. Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Porque nós somos feitos para este tempo. Sabe para qual tempo?
de ter a liberdade no Espírito Santo, de poder chegar e falar: pastor, cara, irmão, cara, eu não aguento mais. Eu preciso me livrar disso. Porque isso está me fazendo mal. Isso está acabando com o meu casamento. Isso está fazendo com que eu me afaste dos meus filhos. Isso está trazendo discórdia para a minha casa. Isso está acabando com o meu negócio. Eu estou triste. Quem é que não lida com dificuldades aqui? Tem dia que eu ajoelho e falo: Deus, por favor, me sustenta. Porque eu estou sentindo que hoje, o dia, eu não estou bem. Senhor, eu preciso que o Senhor me tome pelas mãos. Me guia por essa vereda que o Senhor preparou para mim. Poxa, quem não está assim? Quem não está precisando de uma palavra de consolo? Quem não está precisando de uma renovação, de encontrar um caminho e falar: meu Deus, eu entendi agora, Senhor. Queridos, o Satanás, ele rouba a liberdade que nós temos no Espírito. Ele mente para nós. Não se abra, não fale, porque logo a igreja vai, que eu estou nem aí quem vai estar sabendo das coisas. A gente não tem que se preocupar com isso, porque a nossa justiça vem dele. Pouco importa o que o outro vai falar. Porque quando a gente age assim, a gente age com orgulho. Não, porque eu não quero que saibam que eu... Somos orgulhosos. A gente tem que chegar e falar. Chegar e falar. Chorar. Chorar. Já estou finalizando. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Esse é o nosso caminho. Nós não precisamos de qualquer outra coisa. Se você não está entendendo, pastor, como? Qual é o jeito? Vem para cá. A igreja está aberta todo dia. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ei, purificai as mãos, pecadores. Ei, eu não estou aqui falando para vocês, essa palavra está falando para todos nós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Agora olha aqui: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele... Ei, depois de tudo isso, mas só perda, vou me afligir, vou me humilhar, vou transformar minha tristeza em pranto? Não. E Ele vos exaltará. É Ele quem vai fazer isso, pelos caminhos dEle, no tempo dEle. Vocês entenderam a mensagem? Vocês se alegram com essa mensagem? Vocês aceitariam se levantar e orar junto comigo? Por isso. A palavra de Deus diz que Ele tem um caminho muito mais excelente para cada um de nós. Um modo digno de andar na presença dEle. Agora há um texto, e este texto eu vou profetizar sobre a vida de vocês. Às vezes as coisas parecem grandes,
pastor Lucas falou. Quando nós olhamos pelo nosso coração enganoso, nós só vemos o tamanho do problema. E o inimigo, ele aumenta esse problema. Mas nós precisamos dizer ao problema, ao inimigo, à dificuldade, que nós temos um Deus que nos equipa. Ei, eu vou ler para vocês. E eu quero que vocês se regozijem nessa palavra. Sabe, porque isso é promessa do Senhor, que se cumpriu na vida de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelos inimigos. E hoje nós somos perseguidos pelos inimigos da nossa alma, da nossa vida, da nossa família. Este tempo são tempos difíceis, que coube a nós, a nossa geração, vivê-los. Mas nós não vamos esmorecer, nós não vamos nos dobrar, porque o Deus ao qual nós servimos, Ele vai nos equipar. Quando eu li isso aqui, eu li com a minha filha. A gente terminou de ler, ela olhou para mim e falou: nossa, papai. Eu falei: filha, esse é o nosso Deus. Vocês querem provar? Querem provar? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que levantaram contra mim. Este é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. É aquele que nos toma pela mão direita e nos conduz pelo caminho de vida. Não tema. Ei, olhem para mim, não tema. Creia somente. Essa é a verdade. Tome uma decisão hoje diante do Senhor. Senhor, eu sairei daqui, mas eu retornarei desejoso de abrir o meu coração.